Olha só, eu acho que o João Lourenço está a preparar a saída dele do governo. Acredito que esses movimentos mostram claramente que o João Lourenço já não estará como cabeça do MPLA, muito menos presidente de Angola. E esses movimentos que estão a ser feitos visam justamente garantir que ele consiga mais tirar uma grande quantidade de dinheiro fora do país. Ele, como é o atual presidente da União Africana, utiliza esse posto para ter a aprovação desse projeto, que é apenas um projeto que é mesmo para a drenagem de dinheiro público. Por que é para a drenagem de dinheiro público? Primeiro, as administrações africanas, na sua maioria, são corruptas e estão muito fragilizadas. E essas administrações, com certeza, vão servir como pontas de lança para o desvio desses mesmos valores. O outro ponto é que esse dinheiro, se tivesse seriedade dentro daquilo que é o continente em si, se houvesse seriedade por parte dos governos africanos, a estratégia de ter um fundo soberano que automaticamente trata de grandes obras em países africanos para que possam pagar e aí fazer-se dinheiro, porque quando se diz que o dinheiro do fundo soberano deve trabalhar, isso seria uma forma de trabalhar, mas no entanto nós temos governos em África altamente corruptos e que esse dinheiro mesmo será para desvio, não será para outra coisa. Nós estamos a ver um senhor que se prepara para deixar o poder, mas deixar os cofres de Estado arrombados ao máximo, porque o João Lourenço, já não acredito que ele acredita que vai estar no poder de Angola ou vai estar como cabeça do MPLA, ele já não acredita nisso. Então isso é um roubo que está-se a fazer aqui, mas no entanto é preciso nós também olharmos aqui algumas variáveis, né? E as variáveis que eu chamo aqui a atenção é o seguinte: tirando essas questões todas com relação à corrupção e etc., é preciso nós lembrarmos que existem 4 empresas em Angola que estão associadas à figura do presidente da República, ok? Do presidente do MPLA. E essas são a Mitrelli, a Gemcorp, ao Matapala e a Carrinho. São 4 empresas que estão ligadas, né, que sabe-se que há ligações com o presidente do MPLA. Então, isso justifica porque que a Gemcorp que está a fazer esse trabalho, porque é uma empresa que vai lhe garantir grandes lucros. Ou seja, o João Lourenço está a desviar o dinheiro público a colocar nas suas empresas. Ele acabou de fazer isso com a Mitrelli, com a questão da requalificação do estádio para o Messi poder vir jogar, a limpeza. Aquilo não é requalificação, aquilo foi basicamente limpar o estádio e fazer alguns apetrechamentos. Custou ao Estado angolano 14 milhões de dólares americanos, é muito dinheiro. Esse dinheiro dava para fazer um estádio ou 2 estádios, porque eu vi que alguns estádios portugueses, por exemplo, vamos falar de Portugal, alguns estádios como o Estádio da Luz e etc., tiveram o valor de 15 milhões de dólares. 15 milhões de dólares, estádios criados de raiz. Não, 7 milhões de dólares, estádios criados de raiz. Então, o que eu posso dizer é que nesse momento o João Lourenço está a fazer desvio e vamos já ver que daqui a uns dias teremos a Matapalo também a ser brindada com obras públicas. Vamos ter a Matapalo a ser elegida por adjudicação direita para a reconstrução de estradas ou algum outro projeto megalômano de grande impacto, e daqui a pouco também vamos ver a Carrinho. O que nós estamos a ver é que o João Lourenço agora começa a levar o dinheiro do país para dentro das empresas que ele tem lá os seus interesses, os seus testas de ferro estão lá e trabalham com essas empresas. É isso que está a acontecer basicamente com a Gemcorp. Então, eu concordo plenamente quando o Couto Anselmo nos fala sobre a questão da experiência que nós tivemos com o Fundo Soberano. O Fundo Soberano em Angola teve o fim que teve, realmente produziu alguns resultados, mas estava fadado ao fracasso por causa da teia de corrupção que envolvia esse mesmo fundo. Nós tivemos inclusive um cidadão que era amigo do Zenu, acho que é de nacionalidade sueca, se não me engano, ou sei lá como, que acabou por ficar com uma parte do dinheiro que não aceitou de fazer devolução desse mesmo dinheiro e as coisas ficaram em águas de bacalhau. Então, o que eu quero dizer é que, antes da gente pensar em fundo soberano, devemos pensar qual é a experiência que a gente teve com fundo soberano, os pontos positivos, os pontos negativos, e vemos até que ponto é que era viável olharmos novamente para essa questão. Porque nós temos problemas estruturais em Angola. O problema da Angola, se nós formos a ver,
é basicamente a megalomania. E a megalomania em Angola, aquilo de nós queremos construir grandes infraestruturas, não é algo que é feito a pensar na dignidade do povo angolano, é algo que é feito a se pensar em tirar a maior vantagem na drenagem do dinheiro público que é feito no investimento dessas mesmas infraestruturas. Nós tivemos aí, por exemplo, o aeroporto, tivemos o terminal de águas profundas, que no tempo da Isabel dos Santos estava no valor de 200 e tal milhões de dólares. E na administração do João Lourenço subiu para 700 milhões de dólares. Nós tivemos o caso do aeroporto Agostinho Neto, que também foi super inflacionado. Aquilo já estava basicamente a terminar a construção, mas foi super inflacionado para se tirar outras vantagens. Então, nós basicamente, durante a estadia do João Lourenço no poder, o que nós tivemos mais são obras megalómanas sem nenhum impacto na vida das populações, sem nenhum impacto direto na vida das populações. Por quê? Porque o MPLA entende que deve construir, que deve atacar os problemas não pela sua raiz. O MPLA entende que deve atacar os problemas que afligem a sociedade angolana com base numa visão megalómana. E essa visão megalómana, naturalmente, não dá resultados que impactem a própria sociedade. Se nós falarmos que construiu-se um grande hospital, o problema não é construir grandes hospitais, aí nós irmos na base da problemática. A Angola não precisa de grandes hospitais a priori. O que a Angola precisa são redes organizadas, ok? De centros médicos para poder atingir o quê? Para poder atingir a saúde nas comunidades. Nós precisamos de redes organizadas que comunicam entre si, ok? Para podermos começar a combater o problema da saúde. E depois nós podemos ter os grandes hospitais, que serão apenas hospitais de referências para assuntos que não sejam de grande impacto naquilo que é a saúde pública. Mas para as questões de combater questões ligadas à saúde pública, redes organizadas de centros médicos seria a solução mais eficaz. Mas o MPLA não opta por isso, porque o MPLA entende que um grande hospital dá mais lucro do que fazer redes organizadas de centros médicos, porque nas grandes obras drena-se mais dinheiro público e etc, e etc, e etc. Portanto, o que eu vejo nesse momento aqui é que o João Lourenço se prepara para abandonar o poder, mas quer abandonar o poder, ok? Mantendo os seus esquemas, criando aqui, fazendo várias dívidas, porque o que o governo do João Lourenço mais fez foi aumentar exponencialmente a dívida angolana, foi gastar desordenadamente o dinheiro. O João Lourenço gastou o dinheiro da Angola como se fosse propriedade privada sua, como se fosse sua propriedade. O João Lourenço pôs o dinheiro onde bem quis, sem receber nenhuma objeção pública. O João Lourenço brincou com o dinheiro dos angolanos e agora começa a encaminhar dinheiro para as suas empresas, que são propriamente empresas que têm interesse. Fala-se da Gemcorp, fala da Matapalo, da Carrinho, fala-se da Mitrelli, e eu acho que o que nós estamos a assistir aqui, o que nós assistimos em Angola nesses 10 anos de João Lourenço foi uma pilhagem sistemática, institucional, ok, dos recursos da Angola. Com João Lourenço fora de poder, Angola fica mais pobre, fica com acordos que foram assinados em nome do governo de Angola que darão muita dificuldade a qualquer governo que suba para poder realizar Angola. Vai ter muitas dificuldades, por quê? Porque o João Lourenço só aumentou o fundo da dívida pública, João Lourenço tirou muito dinheiro do Estado por via das adjudicações diretas, contratos simplificados, e nós não sentimos até agora qual é o impacto, ok, desses 10 anos de João Lourenço. Nós podemos falar, olha, a saúde melhorou substancialmente, a educação melhorou, mas a educação de Angola está cada vez mais paupérrima, a saúde de Angola está cada vez mais debilitada. A agricultura, o angolano hoje morre de fome e come no lixo. Nós podemos falar que não há nenhum impacto positivo da atuação do João Lourenço durante esses 10 anos. Quando a gente fala do grande aeroporto, Agostinho Neto e etc., nós vimos vídeos recentes, as pessoas estão a dormir no chão para esperar voo para a Cabinda. Você chega no aeroporto, aquilo parece um óbito, porque as pessoas estão todas deitadas no chão com os panos a se taparem por causa do frio. Então, o que a gente precisa de dizer aqui é que nesses 10 anos, quando a gente para fazer uma análise fria daquilo que foi a governação de João Lourenço, houve grandes infraestruturas, mas sem impacto na vida pública, sem impacto na resolução dos problemas nacionais, ok?
houve grandes hospitais, mas grandes hospitais em que eu acho que nós não temos grandes hospitais, nós temos hospitais grandes, é diferente de grandes hospitais, porque grandes hospitais, esse nome grandes hospitais vem por uma referência. Agora, hospital grande é mesmo hospital grande, porque o que o João Lourenço fez foi hospitais grandes, fez hospitais grandes, mas esses hospitais não têm impacto na vida do cidadão. Então, quando a gente para olhar, nós descobrimos que a governação de João Lourenço foi eivada pelo roubo, pela impunidade sistematizada, pela perseguição de adversários políticos, pela perseguição de todo aquele que podia fazer alguma coisa. O João Lourenço teve uma governação totalmente desastrosa. Nós, quando vamos fazer mesmo aqui o rescaldo do que é a governação de João Lourenço, nós não vamos encontrar nada de positivo, a não ser o quê? A não ser aquilo que os angolanos agora chamam de zero game. O angolano, por não ter uma educação política, acredita piamente que o João Lourenço está na mesma fotografia com Donald Trump, ou seja, dado para estar na Casa Branca, é um grande feito diplomático a nível mundial e é aí que se deve olhar. Não devemos olhar para isso, porque nós devemos entender que o Ocidente, todo país que vem estabelecer qualquer relação com Angola, vem colocando os seus interesses na mesa. E agora, esses acordos que a gente vê, que o João Lourenço senta com Trump, senta com Macron, não têm nenhum impacto. Por quê? Porque são os interesses estrangeiros que são postos em cima da mesa, são os interesses estrangeiros que são negociados. Nós não levamos os nossos interesses como ponto de vista gravitacional para a gente discutir aquilo que é nosso benefício. Então, para muitos pensam que não, João Lourenço zerou o game, foi chamado pela Casa Branca, porque nós temos politicamente, existe uma mentalidade esclavagista, mesmo na mentalidade de muitos analistas políticos, há uma mentalidade esclavagista, há muito analista político em Angola que é morde e sopra, que ele vai elogiar João Lourenço, acabou, por exemplo, eu vi piadas nas redes sociais, Adalberto Costa Júnior não está conseguindo dormir porque o João Lourenço lhe receberam a segunda vez nos americanos. Nós devemos pensar qual é o impacto de cada visita que o João Lourenço faz, ok? À Casa Branca. Nós devemos pensar os nossos interesses onde é que repousam. Nós não pensamos nisso, porque para nós o prestígio, para esse analfabetismo político que não é problema. Nós não somos governados por pessoas que pensam em África e pensam na dignidade dos nossos povos. Nós somos governados por indivíduos alienados, indivíduos assimilados, que o ponto mais alto das suas políticas é serem recebidos no Kremlin, ser recebido na Casa Branca, é receber uma tapinha nas costas de um dirigente europeu, é receber os dirigentes europeus. Para isso são os grandes feitos. Nós estamos imersos, ok, numa doutrina assimilacionista repugnante, numa doutrina assimilacionista vergonhosa, no qual os nossos líderes terceirizam as decisões que deviam mudar radicalmente o destino dos nossos países, entregam na mão de outras pessoas, porque muitos acreditam que o facto do João Lourenço ter sido recebido pelo Trump, que aquilo vai se refletir na mudança, num melhor futuro para nós. Nós ainda não compreendemos a todos porque não temos uma educação patriótica, uma educação virada aos nossos próprios objetivos. Ainda não entendemos que os povos se desenvolvem por sua própria autodeterminação que o MPLA tem com relação à UNITA. O MPLA não olha a UNITA como adversários políticos, olha a UNITA como um inimigo ainda. E aquilo que acontece com a UNITA até hoje, a forma que a UNITA é incriminada, processos atrás de processos que não vão a lugar nenhum, mas que servem para desgastar a imagem política da própria UNITA, a nível interno principalmente, onde as pessoas não têm uma educação política adequada. E tudo que é servido acaba por se transformar em espetáculo mediático. Nós precisamos de entender que eles não têm uma visão geoestratégica. O que falta aos dirigentes africanos é a visão geoestratégica de posicionamento e autodeterminação, que você olha e diz assim, não, o meu posicionamento é esse, porque eu estou a pensar também a longo prazo, porque é na geoestratégia que se faz a previsão a longo prazo. O pensamento a longo prazo é na geopolítica, na geoestratégia, etc. E os presidentes africanos não têm isso, eles são levados a combater exaustivamente forças políticas internas que são tidos como forças políticas opositoras para salvaguardar os interesses externos e os interesses estrangeiros. E isso é o maior problema que nós vivemos. O maior problema que nós vivemos é justamente esse. Em vez de nós olharmos que os nossos verdadeiros adversários, na verdade, são as forças estrangeiras e os seus interesses, e que nós devemos olhar para nós e dizer, nós não vamos nos isolar do mundo, mas nós devemos ter
patriotas ao ponto de dizer que em cada discussão que a gente enveredar, com qualquer estrangeiro que seja, os nossos interesses serão postos em primeiro na mesa de discussão. E não é isso que os dirigentes africanos têm. Os dirigentes africanos têm os dirigentes europeus, na sua maioria, como ídolos. É só ver a postura do João Lourenço ao lado do Donald Trump, parece uma criança ou um indivíduo que assiste muito futebol, que adora o Cristiano Ronaldo, e nesse momento o Cristiano Ronaldo está ao lado dele. Você consegue sentir aquela sinergia que parece um indivíduo que é simplesmente fã daquele indivíduo. E não é essa postura que um chefe de Estado deve ter, e essa postura ela é reproduzida por todo o chefe de Estado em África. O chefe de Estado aí nós temos aí o Tinubu na Nigéria, está a ser recebido pelo Macron, parece uma criança que está a estranhar, está a fazer festa, porque nós achamos que o ponto mais alto da política africana é o reconhecimento das entidades estrangeiras. E isso é um grave problema em África. Nós devemos dizer que esses indivíduos não estão preparados para ser chefe de Estado. Por quê? Porque eles também adoram outros indivíduos dentro da esfera política estrangeira, na esfera política internacional. Eles têm ídolos. Então esses indivíduos não estão talhados para defender os nossos interesses, não estão talhados. O João Lourenço não está talhado, a maior parte dos dirigentes africanos não está talhado. Porque o que está acontecendo nesse momento em África, quando a gente olha para a Liga do Sahel, era o momento da África começar a entender que devíamos estar unidos nesse momento para começar a preparar para grandes mudanças e as grandes transformações em África. Devia-se olhar para o Ibrahim Traoré, pela coragem, o Assimi Goïta, o general Tchiani, pessoas como o Venâncio Mondlane, Bobi Wine, devia-se olhar como um princípio de algo maior, e não esses senhores aqui que estão a envelhecer no poder, que eles não veem, já não veem futuro, eles só olham já a velhice deles e orientam os interesses de estados completos aos seus interesses. Eles olham os estados na dimensão dos seus interesses pessoais, porque já está na velhice, então ele quer ter uma velhice digna, sem chatice. Então todo o interesse que devia ser o interesse do Estado é canalizado para interesses pessoais e cada um desfalca como pode o Estado. O Estado angolano, por exemplo, sofreu o maior desfalque nos últimos 10 anos. Nunca se viu tamanha atrocidade em termos de gestão pública. O João Lourenço realmente enterrou Angola. O João Lourenço enterrou Angola e conseguiu, por via de uma comunicação social totalmente instrumentalizada, por via de analistas políticos totalmente instrumentalizados, a fazerem uma propaganda de que as viagens do João Lourenço são viagens que beneficiam Angola e os angolanos,